Vamos falar de um outro chabu agora? Vocês estão preparados? Bora. Sempre, né? Autoridades do Brasil e Estados Unidos intensificaram as conversas deste fim de semana para tratar das ameaças do governo de Donald Trump ao ministro Alexandre de Moraes. Vamos então com o Bruno Pinheiro, que vai trazer as informações ao vivo agora. Os diplomatas brasileiros temem que a aplicação de sanções contra Moraes provoque estragos nas relações. Conte pra gente, Bruno. Bem-vindo. Chegou a falar em um verdadeiro desastre. Ótima tarde a você, Evandro, a quem nos acompanha aqui na Jovem Pan nesta segunda-feira. Na última sexta-feira a gente vê essa declaração, então, nos Estados Unidos, do secretário de Estado, dizendo que existe sim essa grande possibilidade de uma sanção contra o ministro Alexandre de Moraes, o ministro relator de vários assuntos no Supremo Tribunal Federal que envolvem a oposição e exclusivamente os filhos e também o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Há um entendimento por parte dos aliados do governo aqui dentro do Congresso Nacional que esse afastamento de Eduardo Bolsonaro ficando nos Estados Unidos é o que tem aumentado essa tensão de uma retaliação contra os ministros do Supremo Tribunal Federal. O que eu ouvi hoje aqui na Câmara, agora há pouco, do deputado Lindenberg Farias, inclusive, que isso é um risco muito grave ao nosso território e não só os ministros do Supremo Tribunal Federal, porque envolve os seus familiares também. Agora há pouco, numa entrevista coletiva, o deputado Lindenberg Farias deu uma declaração de ações que já estão sendo tomadas juridicamente e aqui também na Câmara dos Deputados, inclusive no Conselho de Ética, em relação a esse afastamento de Eduardo Bolsonaro, e é visto essa retaliação ou esse tipo de sanção contra o ministro Alexandre de Moraes diante de uma ação internacional de Eduardo Bolsonaro. A gente vai ver agora essa entrevista de agora a pouco aqui no Salão Verde da Câmara dos Deputados. Enquanto um deputado como esse, é muito grave o que ele está fazendo. Ele está conspirando claramente contra uma instituição nacional. Não é contra um PT, não é contra um lado, é contra o Supremo Tribunal Federal, contando inverdades, que aqui existe uma ditadura. Eles têm todo o direito de defesa. Vai começar o julgamento do pai dele. Agora, fica claro que ele está querendo coagir os ministros do Supremo com uma pressão como essa. Está querendo coagir todo mundo. Está querendo coagir delegados da Polícia Federal, Ministério Público Federal. Então é algo muito grave o que a gente está vivendo. Por isso eu peço que amplos setores da sociedade brasileira se levantem no momento contra isso. É algo não visto, eu não consigo imaginar na história recente do país uma agressão tão grande como essa. No curso de um julgamento, imagina se sai uma sanção dos Estados Unidos no curso de um julgamento independente como esse sobre um golpe de Estado, sobre uma trama violenta de derrubada de um presidente da República. Evandro, inicialmente a informação é uma orientação que veio por parte do Palácio do Planalto ao Itamaraty, que fosse uma resposta muito dura, muito rígida na verdade, mas houve um entendimento interno dentro da diplomacia que nesse momento não seria importante ou tão viável uma resposta muito dura e incisiva, que essa conversa fosse escalando de acordo com o tom que viesse também do governo americano. Então essa conversa já iniciou no final de semana e conforme isso for aumentando o tom do governo americano, a diplomacia, o Itamaraty, vai também corresponder. Não há nenhuma resposta até agora sobre o que deve ser feito pelo governo brasileiro numa espécie de uma reciprocidade, de uma retaliação também a esse tipo de sanção aos ministros da Suprema Corte. Evandro. Valeu, Bruno. Bom trabalho. Gustavo Segré, você acredita que a diplomacia brasileira deveria mandar um vai cuidar da sua vida para os Estados Unidos ou não é esse o caminho? Primeiro que ainda não tem sanção nenhuma, então me parece que seria muito apressurado isso. Segundo, há comentários subjetivos de ambos os lados. Cada um está defendendo o seu lugar e cada um está defendendo a sua verdade. Se os Estados Unidos, que de idiota não tem nada, entendem que tem algum motivo, então esse motivo não é contra a Corte Suprema, é contra um ministro da Corte Suprema, que poderia ser um juiz qualquer um, não precisa ser um ministro da Corte, que, segundo as leis norte-americanas, coíbe a possibilidade da liberdade de expressão colocada na primeira emenda da Constituição americana, em que não pode um juiz de outro país inibir, proibir,
censurar a possibilidade de liberdade de expressão a um cidadão americano em uma plataforma americana, que foi o que está sendo investigado. Então, não me parece que tenha nada de ataque à soberania, ataque à corte, não tem nada a ver com isso. Primeiro, aguardar se tem a sanção. Se tiver a sanção, tem que aguardar a justificativa da sanção. E não deve ser uma justificativa, porque não gosto de você, então eu te sanciono. O que tenho certeza é que não aplica aí uma possibilidade de revanche, dizendo como você colocou um problema no ministro da Corte, então eu vou fazer a mesma coisa. Não, peraí, tem que ter também, primeiro, uma lei e segundo, um argumento. Se não tem a lei e não tem argumento, não é aplicável a penalidade. Se tem uma lei e tem o argumento, então a penalidade poderia eventualmente ser válida. E aí, imagino que da mesma maneira que aqui a Corte é a última palavra, lá deveria ter alguma instância superior em que o ministro Alexandre de Moraes, se for sancionado, possa se defender também. Como é que você avalia, hein, Zé? Olha, a autonomia do Brasil, ela existe, está calcada aqui na Constituição e na independência do Brasil, e a autonomia e independência dos Estados Unidos também. A nossa Constituição fala em autodeterminação dos povos, quando fala exatamente das relações internacionais e paz. E é clara a Constituição, o artigo que trata exatamente dessas relações. E todos os comentários, eles têm que ser nos mesmos níveis. Por exemplo, um secretário lá falou, o secretário aqui também pode falar, comentar, não houve decisão. E isso já está acontecendo. Quer dizer, já há reclamações no Congresso Nacional, o líder do PT, o Lindenberg Farias, apresentou ao Supremo um pedido de aliás, à Procuradoria-Geral da República, um pedido de criminalizar o deputado Eduardo Bolsonaro, deputado licenciado, e coação no curso do processo. Isso é grave. É um dos fortes motivos para prisão preventiva. O deputado Eduardo Bolsonaro sabia desta reação e sabia o que ele estava fazendo. Tanto é que ele se licenciou, se mudou para os Estados Unidos e de lá ele faz esse trabalho. E me manda, inclusive, todo o que está acontecendo lá, o que está fazendo. Então, os Estados Unidos têm autonomia, né, para aplicar as leis norte-americanas nos Estados Unidos. Ele não está vindo aqui no Brasil prender ninguém ou aplicar sanções aqui no Brasil. Está fazendo lá. Portanto, os Estados Unidos têm autonomia. O Brasil não tem a possibilidade de barrar uma decisão desta. Quando houver a decisão, aí sim o governo vai reagir. O governo vai reagir com nas mesmas linhas. Não pode se antecipar e não pode criar uma tensão ou alguma coisa que atrapalhe essa relação Brasil-Estados Unidos. Isso é país com país, isso não pode ser uma opção pessoal. Constrange sim as nossas instituições ver uma autoridade norte-americana, que é um secretário de Estado importante, fazer um comentário desse, ou seja, todos estão de olho no que está acontecendo aqui no Brasil, e isso é importante, isso reaviva. Agora, olha, o ministro Alexandre é o relator do processo contra o deputado Eduardo Bolsonaro. Exatamente. Daqui a pouco nós vamos falar sobre essa situação envolvendo Eduardo Bolsonaro, essa denúncia, né, que a investigação que a Procuradoria-Geral da República quer fazer contra uma possível atuação dele, conspirando contra o Brasil com as autoridades americanas. Mas essa situação envolvendo o ministro Alexandre de Moraes, ela gera um debate intenso aqui no país também. Eu tenho uma manifestação aqui da Tatiane Ribeiro, que está nos acompanhando, e ela diz: eu acho um absurdo estrangeiros quererem interferir nas decisões do nosso judiciário. Está aparecendo aí na tela, para a gente jogar aqui para o debate. Abraço, Tatiane, obrigado pela tua participação. Fala, Gani. Mas não está interferindo, Tatiane, com todo respeito à sua opinião. Na verdade, os Estados Unidos estão fazendo valer a lei deles. Ou seja, se eles não cumprirem a lei norte-americana, a Constituição norte-americana, portanto, eles estariam atacando a própria soberania norte-americana. Isso seria um absoluto contrassenso. Na verdade, não tem nenhuma interferência nas nossas instituições, não está mudando lei, não está interferindo no funcionamento da Suprema Corte, não está interferindo em processo eleitoral, absolutamente nada disso. Apenas se trata da aplicação de uma lei norte-americana a uma autoridade aqui no Brasil. Se fosse assim, então a Operação Lava Jato, que teve desdobramentos internacionais no Peru, em Caimã, nos Estados Unidos, portanto, seria o quê? Um ataque à soberania americana do Peru e em outros países? Não é assim, é uma questão muito pontual e específica. Fala, Piperno.
O Alan até melhorou meu argumento agora, porque, veja, é evidente que trata-se, sim, de uma perspectiva, e o Segredo tem muita razão, porque nenhuma ação foi tomada ainda, é uma perspectiva de retaliação contra uma autoridade brasileira por conta de processos políticos ocorridos aqui no Brasil. E, aliás, o Marco Rubio falou, inclusive, citou nominalmente o presidente Bolsonaro, né, no dia em que ele fez essa acusação ao ministro Alexandre de Moraes. E vejam só, embora muita gente tenha argumentado que deve ser a história do Twitter e tudo mais, mas até a história do Twitter já tinha sido solucionada aqui. Agora, vejam só, eu disse que o Alan melhorou o meu argumento, porque eu ia citar, por exemplo, o caso de um jornalista lá do Wall Street Journal que foi preso em Moscou. Foi preso, acabou sendo julgado e está cumprindo pena num processo, claro, mais do que duvidoso, e o rapaz é acusado de espionagem. E houve alguma medida de retaliação contra alguma autoridade russa? Sim. Evidente. Sim. Sim, claro. Sim, houve. Não, houve já. Eles já tinham tomado as várias sanções contra a Rússia, mas não por conta desse novo processo. E aí, Segre, o Alan falou, por exemplo, sobre a história da Lava Jato. Naquele momento, houve alguma retaliação contra autoridades brasileiras? Foi uma acusação muito séria. Com gente condenada aqui, também não houve. Mas então deveria haver. Porque, tinha provas, estavam 184 delatores, 120 e tantos acordos de leniência, dinheiro devolvido. Qual seria o motivo para alguém no exterior fazer alguma coisa contra autoridades brasileiras por um caso de corrupção que trabalhou em 21 países? Somente autoridades brasileiras, contra personagens brasileiros, até porque tinham um braço, acabaram inclusive esticando esse processo contra a Petrobras em Nova York. O Pipa, eu quis dizer o seguinte, a aplicação da lei brasileira, que teve desdobramentos internacionais, não foi entendido lá no Peru, nos Estados Unidos ou em Caimã, de que o Brasil estaria afrontando as leis desses países. Muito pelo contrário. Ou seja, um processo contra a Petrobras lá, então não significa que houve alguma afronta ao ordenamento jurídico lá, ou então algum crime cometido lá. Me parece que não foi bem assim. Então, o que eu quero dizer é que há, sim, claramente, uma retaliação política. Agora, contra um ministro da Suprema Corte. Agora, faz muito mal o líder do governo, o deputado Lindbergh, quando ele toma essa atitude, cita uma suposta atuação do deputado Eduardo Bolsonaro, porque aí ele morde a isca. É tudo que, exatamente, Eduardo Bolsonaro e seus partidários querem. Ou seja, atribuir mais importância a ele, atribuir uma influência dele junto a personalidades do governo americano e, nesse caso, alguém capaz de causar constrangimentos ao governo brasileiro. Então, Lindbergh Farias, por exemplo, poderia até criticar esse comentário do Marco Rubio, porque até agora é só isso. Mas quando ele envolve o Eduardo Bolsonaro, ele morde uma isca. Aliás, o Rogério Lima também fez um comentário, vamos colocar aí na tela. Você não pode aceitar que uma potência estrangeira tente deslegitimar o Supremo Tribunal Federal, é a visão dele. Fala, Segre, arremate. Às vezes ter boa memória é um problema, porque quando era o governo Bolsonaro, o próprio presidente Bolsonaro, na época, teve 6 denúncias na ONU. E ninguém reclamou, ninguém falou que isso era um ataque à soberania. Hoje, o ministro da Corte Suprema, Cristiano Zanin, foi também, junto com outros deputados, a reclamar quando o atual presidente estava sendo julgado, indicando que não, e aí não tinha ataque à soberania. Era o mesmo exemplo. Alguém, no caso da esquerda, que ia criticar, buscando apoio da Europa, dos Estados Unidos, da ONU, para que observasse o que estava acontecendo aqui. Naquele momento, não era ataque à soberania. Agora, como alguém vai lá, observando o que está acontecendo aqui com o presidente Bolsonaro, aí ataque à soberania.
é ruim, porque não tem como você justificar uma coisa que você fez lá no passado. Essa é a questão. 6 denúncias contra Bolsonaro na ONU. Aí não era ataque à soberania. Nenhuma. Foram deputados para o Parlamento Europeu, reclamando o que estava acontecendo aqui. Aí não é ataque à soberania. Agora sim. Gente, não cola. Aliás, a primeira... Organismos multilaterais, né? Organismos multilaterais, você está dizendo? Sim, ONU e o Parlamento Europeu. Mas também pediram ajuda à União Europeia. Então... Que também Mas a gente está falando... países representados.